prova discursiva deverá ser à mão, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Gente, olhem muito isso. Eu sempre leio isso com os meus alunos, porque não foi uma nem duas vezes que eu peguei aluno tirando 0, porque escreveu com uma caneta roxinha, que parecia azul. Ou então, chegando na prova, sem caneta preta, e só pode usar preta nesse caso. Ou então, uma caneta que era com aquela capinha branca, não pode. A caneta tem que ser transparente. Você tem várias marcas hoje de canetas transparentes. Compra duas canetas. Porque aí se uma falhar, você tem outra. Eu já peguei aluno que deixou de fazer prova, que estava esperando alguém terminar para emprestar uma caneta para ele. Então, olhem isso. Agora, gente, também não vai comprar 2 canetas, uma escrita fina, outra escrita grossa. Compra 2 canetas iguais. Eu já peguei aluno começando com a escrita fina e terminando com a escrita grossa. O que eles entenderam ali? Que é uma identificação, foi 0. Porque, olha, corrija a minha redação, te dou 10 mil para você me dar nota boa. Eu vou começar escrevendo como escrita fina e vou terminar como escrita gel. Isso é uma identificação de prova. Outra coisa. Observem que nessa parte, eles falam que tem que ser escrita à mão em letra legível, mas ninguém fala que não pode letra de forma, então isso é importante. Na maioria das provas, assim como nessa, pode letra de forma desde que você consiga fazer forma com bastão, ou seja, alterando maiúsculas e minúsculas. Mas isso também na parte de dúvidas, eu vou falar um pouco mais e falar disso de novo. Aí eles vão dizer que não é permitida a interferência, claro, participação de outras pessoas, salvo o candidato que solicitar isso. Gente, muito cuidado com tudo que vocês solicitarem. Eu peguei um caso muito interessante, numa prova de auditoria da ESAF, há pouco tempo. E um dos meus alunos, falou, olha, eu só escrevo com letra de forma, e nesse caso o edital vem especificado que não podia letra de forma. Ele ligou e falou, olha, eu só escrevo em letra de forma, eu posso fazer letra de forma? Eles falaram, pode. Mas o edital dizia que não. Quando chegou lá, eles tinham reservado para ele um local especial em que ele tinha que digitar a redação dele. Ao digitar, ele esqueceu muito acento, esqueceu muita vírgula e acabou tendo problema. Então, muito cuidado com isso. O ideal é treinar mesmo para fazer cursivo ou uma letra de forma que você separe a maiúscula da minúscula. E, se for algum caso específico, aí você vai ter que fazer um treino também. Porque se você tiver que falar a palavra não, você vai ter que falar não, N-A-O, o tio em cima do A. Isso também demanda um tempo muito grande. Aquela 1 hora de prova, como eu falei para vocês, é o ideal, mas algumas pessoas chegam a usar até 1h30. Só que aí a prova objetiva acaba tendo somente 3 horas e meia de duração. Isso é um pouco preocupante, porque se você não tiver uma nota muito boa na objetiva, você não tem a redação corrigida. Por outro lado, se você tem uma nota excepcional na objetiva, mas a sua redação não está boa, você acaba eliminado. Então você tem que ter essa preocupação em conseguir analisar como que você vai fazer, o que vai ser mais interessante ali. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena da anulação da prova. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova. Em termos práticos, você fala, não precisa ler isso não, precisa. Já peguei casos de redação que pediram para escrever uma carta e o aluno assinou. Aí eu falo assim, poxa, a identificação é 0. Fizeram lá. Aí ele fala assim, mas eu não assinei com o meu nome. Eu assinei com o nome de outra pessoa. O problema é seu. Como é que eu vou saber que o nome não é o seu, é o de outra pessoa? Aí vem outro detalhe. Do mesmo jeito, isso é uma identificação. Se o meu nome é Rafaela e eu assino como João das Couves, eu posso falar para o corretor, olha, eu te pago um dinheiro, eu vou assinar João das Couves. Agora, não é só assinatura. Existem outras coisas que acontecem. Já peguei uma aluna, por exemplo, que fez um asterisco num cantinho da prova, e a prova dela não foi corrigida. E aí, a hora que eu olhei para ver por que não tinha sido corrigido e vi o asterisco, falei para ela, mas o que é isso? Ela falou para mim, quando eu fico nervosa, eu começo a fazer desenho. E aí, sem querer, eu fiz esse desenho na folha definitiva. Eu fico ansiosa e eu começo a fazer desenho. Só que ao fazer esse tipo de coisa, ela tem uma identificação. Então, também é 0. Então, muito cuidado com isso. Tá? Não pode ter nada. Por exemplo, nós tivemos um caso interessante de um aluno que começou com a folha ao contrário. E aí a gente ficou sem saber se eles iriam corrigir ou não. Então, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se eu começo do fim da folha para o início, ele virou a folha, você também tem uma identificação. A minha que vai estar com a folha ao contrário. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação. A folha para rascunho, no caderno de provas, é de preenchimento facultativo, não valerá para tal finalidade. É importante falar isso, por quê? Porque muita gente na folha de texto definitivo acaba não tendo tempo de fazer a prova, faz o rascunho e quer que seja lido.
E também acontece a seguinte coisa, a pessoa não faz rascunho, faz direto na folha definitiva, e aí não dá tempo dela fazer direito, ou ela erra muito, e aí ela quer fazer outra folha definitiva, ela quer pedir outra folha definitiva. E eles não vão dar. O rascunho é facultativo, mas eu sempre falo que é um facultativo obrigatório, porque nem Machado de Assis, nem Graciliano Ramos conseguiram escrever de uma vez alguma coisa sem ter que recorrigir, sem ter que reler e analisar. Então, se tiver alguém aí que é melhor que Machado de Assis, nós podemos olhar outra coisa, né? Ir para a Academia Brasileira de Letras ao invés de fazer concurso, por exemplo. Então, é bom que vocês façam rascunho sim, e façam bem feito. Outra coisa, na hora de passar a limpo, passa a limpo mesmo. Por quê? Passar limpo mesmo? Porque a pessoa vai passando a limpo e alterando. É nessa alteração que ela acaba errando na folha de texto definitivo. E ao errar na folha de texto definitivo, o que acontece fatalmente? Temos um grande problema, eles não vão dar outra folha. A folha de texto definitivo não será substituída, que é o que eu acabei de falar, por erro de preenchimento do candidato. E não adianta brigar, insistir, você ainda vai ser expulso da prova. E já peguei vários alunos fazendo esse tipo de coisa. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aos cargos de analista e técnico, exceto os cargos técnicos de apoio e tal, que não se submeterão a essa avaliação. E aí, eles falam o seguinte, o número de provas está no anexo 2 do edital. Eu não vou pôr esse anexo, mas dê uma olhada lá. Por quê? Hoje em dia, eles colocam sempre um número de candidatos, mais ou menos com 3 vezes o número de vagas. Então, como hoje, às vezes, você tem 10 vagas, mas você só coloca uma vaga no edital, por quê? Porque você é obrigado a chamar todo mundo naquele prazo. Então, dá para você ter uma noção do número de vagas. Se você vai ter 30 redações corrigidas naquela área específica, então, na verdade, mesmo que tenha lá 1 ou 2 vagas, você tem umas 10 vagas, de fato. Provavelmente, isso é uma probabilidade, mas costuma ser assim. Então, alguns cargos, como o do médio, serão mais de 800 redações. Ou seja, eles vão chamar um bom número de pessoas, né, nessa prova.